Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos executar os exercícios referente à aula da apostila número 6, que o professor vai dar início hoje. Nossa, professora, apostila 6? Sim, meus queridos, tenho certeza que a maioria dos professores está com dificuldade aí com o ensino médio, pela demanda de conteúdo, tá? Porque esse sistema espiral no primeiro ano do ensino médio ele traz muito conteúdo do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, então sobrecarrega a demanda de aula. Na verdade, teria que ter 2 ou 3 aulas a mais aí para dar sequência a este conteúdo. Mas infelizmente sabemos que a pandemia atrapalhou bastante, a adaptação do professor também, o professor tem a sua parcela de culpa, e sabemos que o aluno teve grande perca de conteúdo aí, mas infelizmente, vida que segue. Ano que vem tenho certeza que o colégio vai proporcionar uma qualidade de ensino melhor e vai facilitar essa tratativa com vocês, meus queridos alunos. Então, para início de conversa, peço desculpa aí, deu um probleminha aqui na internet, travou. Vamos dar início, né, ao nosso conteúdo e à nossa aula de hoje. Lá no capítulo número 15, aula 45 e 46 da nossa apostila número 6, vamos falar um pouquinho dos fatores climáticos brasileiros, tipos de clima e também um pouco da geografia geral, voltado aos conceitos, os aspectos físicos da pedologia, tá bom? E assim temos os questionários para estar respondendo. Lembrando que eu só vou disponibilizar os conteúdos, as perguntas referente à alternativa, tá bom, galerinha? Não vou colocar exercícios que exija muito de vocês neste momento, porque eu sei da dificuldade de aprendizagem tanto do aluno e a dificuldade de colocação do conteúdo do professor. Então eu vou tentar deixar o mais maleável, o mais flexível possível, peço que todos entendam. Não vou deixar aluno do ensino médio com nota vermelha, não se preocupem, mas eu preciso documentar e eu preciso que vocês entreguem os exercícios para ter uma nota mais encorpada para finalizar o boletim. Porque a nota do professor vai ser 6, mas quem entregou as atividades, os exercícios e fez o processo correto, a participação no Classroom, participação na videoaula, sim, eu vou agregar a nota e vou melhorar esse contexto geral, tá? Então, vamos focar na entrega das atividades, está disponível lá no Classroom. Dúvidas vocês podem me chamar, que eu estou aqui à disposição para sanar essas dúvidas, certo? Galerinha, para não perder tempo, a geografia física. Vamos entender que o território brasileiro ocupa quase toda a porção do centro oriental da América do Sul. Então existe uma transição de temperatura que favorece as mudanças de clima, tá? Então vamos entender que a temperatura predominante no Brasil, ela tem uma média térmica e anual que oscila de 22 a 26 graus. Essa seria uma temperatura predominante, tá? As áreas constituídas das terras mais altas no sudeste, principalmente na região sudeste, que tem a zona cerrada, onde existe grande umidade, onde acontece essa transição de temperatura. Lembrando que esta área serrana é sim do bioma de Mata Atlântica. O que é essa área serrana? É aquela área voltada ao litoral, galerinha. É toda aquela parte costeira que acaba alimentando boa parte da vegetação local, trazendo umidade para o restante das regiões, tá? Então, é aquela área litorânea, aquela porção litorânea que tem uma vegetação de Mata Atlântica e também tem uma média térmica de 16 a 18 graus, que acaba influenciando lá no central, no Brasil central, de 22 a 26 graus, que está entre o centro-oeste e o nordeste brasileiro, ok? Aqui temos uma variação através da latitude e altitude que dá uma temperatura média. Então, Belo Horizonte, São Paulo e Palmas dá uma definição nessa variação de temperatura. Vocês podem observar a latitude versus a altitude. Quanto mais alto, menor a temperatura, tá bom? Então, a sua formação de relevo favorece
a diminuição de temperatura. Aqui temos, tá, um mapa isotérmico que mostra as mudanças de temperaturas, tá? A circulação da massa de alta e baixa pressão. Vocês podem observar que lá na região norte, predominante os 26 graus aqui, é onde acontece aquele ciclo predominante. O 24 graus que está disponível próximo a essa transição, que vai até o nordeste, que vai chegar a 24 graus. Temos a região sudeste, de 22 e termina a 22 graus. Temos também boa parte do sudeste, uma outra corrente, tá, de média anual, que vai de 20 a 20 graus. Vocês podem observar que a maior consistência de temperatura está próximo ao trópico de Capricórnio, tá bom? E, como vocês já sabem, próximo aos árticos, temos a baixa temperatura de 18 graus, recebendo a grande pressão das malhas de alta e baixa pressão que vem das correntes, principalmente da Antártida. Aqui temos a tabela mostrando essa variação, tá, que acontece dentro de algumas cidades, principalmente vocês conseguem observar o Nordeste, que tem uma temperatura mais elevada devido às correntes que vêm principalmente das águas quentes, próximo à linha do Equador, com um clima mais tropical de altitude e também o clima subtropical. Regimes e distribuição de chuva, lembrando que os fatores importantes na caracterização e diversificação dos tipos de climas do Brasil são de diferentes regimes. O que são esses regimes de chuva? São precipitações diferentes, tá? E são condicionantes da circulação da atmosfera, que dá uma definição também pelo relevo, considerando o volume de chuva, a sua distribuição no mês dentro da sua colocação. Aqui temos as áreas de precipitação com maior intensidade de chuva, de 2.000 milímetros, principalmente ali na Amazônia Ocidental, e vai finalizar também próximo à sua menor vazão de precipitação anual, tá? Aqui embaixo falamos um pouquinho do clima tropical. Agora vamos entender a definição. Esses aqui, galerinha, é a variação de temperatura e precipitação que vai dar uma definição do clima, tá? Principalmente o tropical, que é caracterizado por áreas em geral com chuva de verão, chuvas de verão e seco, menos úmido no inverno, predominando na maior parte do Planalto Central. Isso aqui é Mato Grosso, lá na Chapada do Guimarães, onde fica na região centro-oeste, onde acontece boa parte do cerrado, o bioma de cerrado, onde se chove devido a essa transição das correntes dos rios flutuantes que vem da Amazônia, acaba alimentando boa parte da vegetação. Por isso que existiu na televisão um tempo atrás aí aquelas queimadas, né, acontecendo lá no centro-oeste devido à falta de umidade. Então a chuva não chega, vegetação rasteira, acaba faltando umidade e a vegetação acaba pegando fogo e subindo aquela massa de calor, tá bom? Predominante, deixando as nuvens de umidade não chegar até o cerrado brasileiro. Subtropical é basicamente áreas em gerais que apresentam chuvas regulares, bem mais distribuídas e sem estações de seca. Então isso acontece bastante na região sul do Brasil e também um pouquinho da região sudeste. Então existe grande umidade vinda dos oceanos, principalmente das correntes marítimas, que acabam alimentando essa umidade, ocasionando chuva o ano todo, favorecendo a vegetação, o bioma dos pampas, por exemplo, onde existe grande vegetação e uma área bem verde, tá? Com poucas queimadas. Dinâmica atmosfera. Essa dinâmica atmosfera situada no Brasil fala um pouquinho da climática brasileira, tá? Até agora apontada principalmente da circulação da nossa atmosfera, aonde essa dinâmica favorece pela vegetação de Mata Atlântica, tá? Aquela vegetação litorânea. Toda vez que vocês forem para a praia e ver a Serra do Mar, é sim uma vegetação de Mata Atlântica, que vai alimentando, resfriando boa parte da atmosfera, ocasionando um ciclo de clima dentro de regiões.
Aqui temos as massas, principais massas de ar que atuam no Brasil. Aqui o professor não vai falar de todas. Definem, tá? Quente e seca, quente e úmida, que favorece a precipitação e acaba alimentando boa parte da atmosfera, ocasionando aí a mudança dentro do clima de um bioma. Aqui temos a massa de inverno, né, que ressalta, igual o professor falou, principalmente vocês podem observar que essa massa de ar ela acaba alimentando e resfriando boa parte do território brasileiro. Vocês podem observar massa de ar frio, principalmente polar antártica, ela acaba resfriando boa parte da região sul e também boa parte do centro-oeste. Em verde equatorial continental, também tem a circular, que acaba alimentando boa parte da umidade e precipitação. E temos os ventos, tá? Que acabam recebendo dos oceanos, principalmente do Atlântico. Atlântico hemisfério sul e hemisfério norte, que aqui tem a linha do Equador e acima da linha do Equador, hemisfério norte. Lembrando que em laranja, equatorial atlântica, é sim boa massa de ar, tá? Quente, que acaba em contato com a massa de ar frio que vem do equatorial continental, formando grandes precipitações e alimentando boa parte do norte, a nossa floresta amazônica. Aqui massa de ar no verão, também temos essa fragmentação do verão que acontece. E aqui temos uma explicação da classificação climática no Brasil. Lembrando que as condições climáticas de cada lugar estão relacionadas primordialmente com ações dos diferentes sistemas de ar, tá? Então, cabe a isso o entendimento, você está entendendo também. Aqui temos o grande domínio climático de tipos de clima no Brasil. Aqui está os domínios típicos do clima do Brasil, um mapinha, mostrando boa parte desse regimento que acaba alimentando os biomas, tá? Lembrando que o clima ele é o predominante formador do bioma local. Por exemplo, aqui na região norte, temos o equatorial, que é em verdinho, né, onde acontece boa parte da umidificação, onde vai formar grandes rios caudulosos, grandes aquíferos, águas subterrâneas. Então é uma área bem vegetativa, com grande fauna e flora, uma boa diversidade, tá? Podemos pegar aqui, em verde mais claro, o tropical típico que vai pegar aqui o centro-oeste, o Cerrado, e também da Caatinga, tá? Também temos o semiárido em vermelho, que é o agreste, né, o sertão nordestino. Em amarelo, o trópico úmido litorâneo, que é sim a formação até aqui embaixo da vegetação de Mata Atlântica. Aqui temos a definição de cada temperatura, tá? A qualificação equatorial, temperatura elevada, média térmica anual de 24 a 28 graus, chuvas abundantes durante o ano, característico da Amazônia. Então vamos pegar aqui só por exemplo, para a gente não ficar perdendo tempo. São Paulo está localizado entre o marrom, a marrom não existe, o marrom, e também o verdinho tropical típico, está aqui. Então vamos pegar o tropical típico. Bate aí a temperatura que vocês acompanham no dia a dia, de 22 a 24 graus? Opa, sim, professor. Então é uma temperatura favorável à formação climática que acontece dentro da nossa região. E aqui eu temos os mapas, tá? Esses fluxogramas, tá? Que mostram indicadores referente à temperatura durante os meses do ano. Esse climograma, ele está em milímetros de chuva ao ano, milímetros de chuva com a precipitação, e aqui embaixo os meses. Vamos entender. Aqui, ó. Aqui está a temperatura de 25 graus. Podemos observar que lá no equatorial, vamos até o mapinha, equatorial em verde, na região norte do Brasil, chove-se bastante neste mês aqui, que é o mês de maio. Olha o índice de chuva lá em cima, passando dos 275, chegando aos 300 milímetros de chuva, próximo aos 300 milímetros de chuva em
maio. Então, este aqui é o índice pluviométrico, né? É a quantidade de chuva, de precipitação que ocorre durante o período. O mês menos chuvoso é em outubro, tá? É um mês de seca, aproximadamente, mês de outubro, onde chove-se menos, com 150 milímetros de chuva lá na região, equatorial, identificando no mapa a setinha do professor, região norte do Brasil. Então não está difícil de entender. Vamos pegar outro aqui, vamos pegar um outro que não tem chuva. Vamos descer um pouquinho mais. Vamos pegar um bem... Aqui. Não, Minas Gerais não. Rio Grande do Sul também não. Goiás. Vamos pegar o central do Brasil, que é essa parte. Vamos identificar aqui. Tropical típico, número 2, vai até a leitura do mapa. Tropical típico, em verde, região centro-oeste. Tá? Quais são os estados do centro-oeste? Sim, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então podemos observar que dentro desta região chove-se muito pouco em julho, julho e agosto. Tá? Existe um pequeno percentual de chuva que não chega nem a 25 milímetros de chuva e tem uma temperatura baixa, tá? Que é inverno, de 15 graus. Ok? Então esse período com o tempo seco, poucas chuvas, acaba não umidificando, não caindo formas de precipitações dentro do tropical típico, que tem uma variação de 22 a 24 graus. Ok? Então aqui vocês conseguem identificar também a cidade e o estado, tá? Principalmente na região sudeste. Vamos ver aqui, julho, temos uma temperatura de 15 graus, com milímetros de chuva de 20, vocês acompanham na linha, né? Então o mês que chove menos é julho, dentro da região de Minas Gerais, que se localiza aqui, ó, em marrom, tropical de altitude. Então você vai ter o tropical de altitude e vê que tem uma variação de 16 a 22 graus com maior amplitude térmica com a estação mais fria. Certo? Galerinha, deu para entender? Espero que sim. Os principais fatores climáticos brasileiros aí, principalmente a configuração geográfica do território em formação triangular, tá? Cuja a maior área se encontra na zona intertropical. Também a maritimidade e a continentalidade, que apresenta um litoral extenso, tá? E banhado por águas quentes. Então lembrando que aqui, ó, galerinha, temos uma área litorânea muito grande, que abrange boa parte do território brasileiro e é banhada por águas quentes do Oceano Atlântico, tá? Então, já fica caracterizado algumas alternativas. E aqui eu vou deixar para vocês estarem lendo e executando os exercícios referentes a essa aula, a aula 45 que eu acabei de explicar. Aqui eu não vou deixar para vocês responderem, para vocês alimentarem esses gráficos aqui, esses fluxos de clima, não vou deixar porque tem muitas questões para responder. E eu vou partir agora um pouquinho para geografia geral, pedologia. O que é pedologia? É a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos, tá? Então, quando falamos em solo, falamos na riqueza da sedimentação, do perfil do solo que abrange o território, tá bom? A importância, os principais conceitos estão descritos aqui na apostila. Então, quando falamos no solo, temos que falar também na poluição, tá, galerinha? Porque o solo, sim, ele é característica para o plantio e o desenvolvimento da vegetação e de um bioma da nossa atmosfera. O solo, sim, ele tem a sua formação geológica, isso há 6,5 bilhões de anos, lá com o resfriamento do nosso planeta, com a formação da nossa atmosfera em seguida. Então, bem daquela era do período da tabelinha geológica que vocês já chegaram a observar no ano passado. Então, quando falamos em pedologia, falamos da ciência que estuda o solo, tá bom? A origem do nosso solo. E quando falamos em solo, falamos em sedimentação também, que é o processo pelo qual se verifica a decomposição
dos sedimentos ou substâncias que poderão vir a ser mineradas, tá? Servir da área de sedimentação que são retirados grandes recursos, principalmente áreas que sim, antigamente eram grandes oceanos e foram com a movimentação das placas, com mudanças climáticas, secando ou modificando um curso, um leito de um oceano. Então, os depósitos sedimentares são restantes da degradação ou mesmo da decomposição das rochas primitivas. Então, como isso acontece? Há centenas de milhões de anos com a Pangeia, com a formação das placas tectônicas, com a movimentação dessas placas, foi sim se modificando, foi circulando aí essas placas pelo nosso planeta e modificando sua forma de solo. Então, se existiu vida marinha, se existiu oceanos, existiu vida naquele local. O que vai acontecer? Ao longo de um período vai sedimentando, criando camadas e camadas e camadas embaixo, causando aquela formação de solo, tá? Arenoso, também a formação de placas tectônicas, a movimentação principalmente do vento, da mudança atmosférica, da chuva acaba facilitando essa sedimentação. Temos também boa parte dos conceitos aí voltados à nossa área da pedologia, as características que vão fundamentar a sua colocação de sedimentação, tá? Então existe alguns perfis aqui que fica disponível, mas não são essenciais hoje dentro da nossa colocação aqui. As principais funções do solo, como todo mundo sabe, é o alicerce da nossa crosta terrestre e também do nosso ecossistema. Então, ela tem como base um meio natural, onde cresce plantas, se desenvolve recursos naturais, aonde existe a vida. Então, qual a principal função do solo? Sim, ele é o alicerce da vida em um ecossistema terrestre. Simples, prático e fácil. Os solos são importantes também para a questão ambiental, para a extração e retirada de grandes recursos. Se não fosse a formação do solo, não existiria vida no nosso planeta, né? Então, assim, sim, as águas oceânicas poderiam, mas o que vai embaixo dos oceanos, sim, vai uma crosta terrestre, vai um solo ali, né? Então, isso vem se moldando há milhões de anos. Mentira, há bilhões, galerinha, há bilhões de anos, tá? Morfologia e composição do solo acaba sim tendo a sua composição, tá? Quando falamos em morfologia e composição, tem que entender que a morfologia é o estudo da aparência dos solos por meio natural, tá? Então, quando o homem faz escavação, ele acaba fazendo a leitura de um período, de uma era, através da sua textura, estrutura, espessura, entre outras colocações aí, para datar que ano que é aquele solo, tá? Aproximadamente datar aquele solo, identificar aquela rocha. A cor também é uma feição mais notória, e ele consegue mostrar que período que foi fragmentado. Tá? Temos aqui muito argiloso, médio, arenoso. Temos a colocação de várias texturas e também através da identificação de cores do solo. Temos também horizontes e perfis de solo, que não cabe a nós falar. Isso aqui é interessante, galerinha. Entender o conjunto dos horizontes, tá? A identificação em cima não, mas a leitura da imagem é muito importante. Aqui vocês conseguem absorver a colocação desse esquema de um perfil de solo, tá? Então aqui vocês conseguem entender que o R é a rocha não alterada. Aqui em cima, horizonte orgânico do solo mineral, que é a formação, onde que acontece a formação das gramíneas, né? Aonde está vinculado às raízes, horizontal mineral com acúmulo de usmo, que é grande umidade. Aí vai a sedimentação em cima de sedimentação. Tá? Isso aqui é um solo sedimentar. Fatores da formação de solo, depende também do clima.
de organismos e também de materiais ou material de origem. Aqui está bem descrito e bem prático. A classificação de tipos de solo, que o professor não vai estar lendo porque vai demandar tempo, vai ficar uma aula de 40 minutos, 50 minutos, e vocês não vão estar conseguindo absorver todo esse conteúdo, principalmente com escrita e fala, né? É mais legal sobrar um tempinho para vocês pesquisarem e estar lendo sobre o conteúdo. Então, principais solos zonais, tá? Que são os solos da nossa superfície terrestre, caracterizando aqui o clima que favoreceu ele como quente e úmido, a cor específica desse tipo de solo, que é o latosolo, tá? Desculpa, galerinha, tô com a boca seca de tanto falar. Deixa eu beber um pouco de água. Latossolo, tá? Quente e úmido, a cor avermelhada, laranja ou amarelo, a espessura muito profunda para encontrar esse tipo de solo, principalmente em solos vulcanizados, tá? Onde teve a sua formação de solo lá nas eras paleozoica, com a formação de erupções vulcânicas. É sim pobre em nutrientes minerais, então ele não é um solo fértil, a vegetação de floresta e cerrado. Aqui temos vários tipos, tá, de colocação de solo, que vocês podem estar lendo também. Solos, principais problemas. Há também a questão mais importante do debate de hoje da nossa aula, referente ao solo, galerinha, é sim quando o homem ele acaba intervindo no solo, né? Tem uma série muito legal na Netflix, Marte, tá? É o nome da série. Eu acho que alguns alunos já assistiram. Mostra a questão da ação do homem em um terreno onde o homem não conhece. O homem cada vez mais está mexendo, está modificando o nosso solo, está tirando os nutrientes e os recursos naturais, contaminando com dejetos de poluição. O solo, galerinha, ele não é só contaminado com substâncias químicas, tá? Como agrotóxicos, outros dejetos não. Sim, com a poluição da nossa atmosfera, com partículas que são retiradas dos recursos naturais, os combustíveis fósseis, né? A queima, olha que legal, o homem vai lá, vocês estão observando a foto aqui, o homem devastando todo um solo para a retirada de recursos naturais, principalmente minério. Esses minérios vão ser utilizados para a indústria, né, para a infraestrutura, e também tem a retirada dos recursos naturais, os nossos combustíveis finitos, os combustíveis como o petróleo, o gás natural e o carvão. O homem retira o petróleo, vai lá e devasta uma área para retirar petróleo. Depois vai para uma petroquímica, onde que vai ser modificado em produto em combustível e vai alimentar esses tratores aí. O que vai acontecer? Uma grande metrópole, uma grande cidade que tem aqui grande queima, principalmente a área industrial que queima combustíveis fósseis, vai poluir com pequenas partículas de gases aí, gases nocivos à saúde, vai em contato com a nossa atmosfera, com os rios flutuantes, as pequenas partículas de água, vai cair em forma de precipitação, vai cair no solo e vai basicamente matar esse solo, né, deixando de ser um solo fértil, modificando o habitat desse solo, o habitat natural da formação do solo, e vai acabar afetando grandes rios, grandes lagos, a grande vegetação. Olha o impacto que o homem está fazendo no planeta. Parece uma coisa pequena, mas não. E além da contaminação através da atmosfera, temos a contaminação de resíduos, né? Principalmente dejetos humanos aí, quando o homem joga esgoto, lixo, não trata o seu próprio esgoto e solta no solo, grandes fossas criadas aí nas zonas rurais, onde o homem acaba colocando a sua sujeira, né, produzida, e acaba também contaminando o solo. As grandes multinacionais e indústrias acabam contaminando também, causando boa parte das práticas ilegais de descarte de resíduos, lixos hospitalares, grandes lixões a céu aberto. Tudo isso acaba deixando o solo não fértil e contaminando essa ação. Aqui temos um desenho,
tá? Que mostra também a devastação do solo para a área de plantio, onde o homem prefere desmatar uma área de vegetação, onde aquela vegetação cheia de umidade acaba alimentando aquele solo, enraizando boa parte da vegetação e acaba degradando aquela área e devastando em troca para a sustentabilidade econômica, não a sustentabilidade do planeta. Aqui temos uma área de erosão causada através da ação do homem em costeira, provavelmente uma área que era sim uma área cheia de ramificação de vegetação, onde um solo rico, onde o homem vai lá modificando através das moradias e casas, até uma indústria, ele acabou empobrecendo aquele solo e causando uma erosão, causando grandes acidentes, principalmente em costas próximas aos litorais. Tá? Desertificação é quando o planeta é ocasionado por dois fatores aliados, a ação do homem e o desastre natural. Isso acontece bastante, tá? Porém, o reflorestamento e as técnicas mais adequadas de cultivo podem amenizar o problema. Isso é quando o homem, em conjunto com a natureza, ele consegue causar ações para sanar o problema, principalmente de queimadas. Salinização é quando o solo ocorre no lugar mais baixo de relevo, na região árida e semiárida, em áreas mais próximas ao mar, principalmente áreas que foram modificadas através do tempo e causadas o ressecamento, a mudança de grandes oceanos, acaba sobrando o sódio, né? Boa parte da água dos oceanos contém boa parte salina, são águas salinas na verdade, e acaba deixando grandes resíduos salinos na água. Aqui temos mais algumas colocações e eu vou finalizando a aula de vocês, porque é muito conteúdo, eu vou deixar vocês estarem pesquisando. Um questionamento aqui referente à aula que o professor falou, somente o que eu falei vai estar dentro desse questionário aqui, é de alternativa também, e vocês vão estar respondendo somente as questões de alternativa, tá bom? Não vou deixar nada lá em cima referente à escrita, somente colocar as alternativas aí. Ok, galerinha? Então, para não ficar muito longo, para não fazer vocês sofrerem, vou estar disponibilizando. Tá? Agradeço a presença de todos. Dúvidas vocês podem me chamar. Estou à disposição. Preciso que todos façam para a gente conseguir uma nota legal e favorecer tanto o professor nessa dificuldade quanto o aluno. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.